A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o dia 32 e nós vamos ler Levítico de 7 a 9. Vamos lá então? Capítulo 7. A lei a respeito da oferta pela culpa. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa, coisa santíssima é. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada com os rins. O sacerdote queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que, com ela, fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda oferta de cereais que for assada no forno, ou que se preparar na frigideira ou na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. A lei a respeito das ofertas pacíficas. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento amassados, com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E, se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer, o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem tiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do povo. Deus proíbe comer gordura e sangue. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue das aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do povo. A porção dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas ao Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos.
Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos o peito que é movido e a coxa da oferta e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção dos seus filhos, mas ofertas queimadas ao Senhor no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isto é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é de geração em geração. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta do encontro, da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e seus filhos e os filhos deles se aproximassem, e mandou que eles se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra na cabeça e, na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e o ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas e a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com seu couro, e a sua carne e o excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços. E Moisés queimou a cabeça e os pedaços de gordura, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e os filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito.
e Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas e a membrana do fígado, ambos os rins e a gordura e a coxa direita, também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor. Pegou um bolo sem fermento, um bolo pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Tudo isto pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou um peito e moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias, como se fez nesse dia. Assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite por 7 dias e observem as prescrições do Senhor para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e os filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel e disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado, diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, o sangue e o couro queimou fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto dos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e ofereceu o segundo rito. Apresentou a oferta de cereais e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda
o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado, e puseram gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Terminamos mais um dia, então nos vemos amanhã. A paz do Senhor a todos, um ótimo dia, Deus abençoe a todos. Amém. Senhor amado, Tu és santo, majestoso e poderoso. Hoje nos curvamos diante da Tua palavra, reconhecendo que não podemos Te servir de qualquer maneira. Purifica-nos, Senhor, que nossas intenções, nossos gestos, nossas palavras sejam como sacrifícios agradáveis diante de Ti. Tu és digno de honra verdadeira e não de rituais vazios. Unge-nos com o óleo da consagração. Mesmo que não sejamos sacerdotes e levitas, fomos chamados por Cristo para sermos sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo Teu. Que sejamos encontrados fiéis no oculto, obedientes no secreto e reverentes na adoração. E como naquele dia em que o fogo desceu e consumiu o holocausto, que também em nossa vida desça o Teu fogo, consumindo o ego, o orgulho, a vaidade e reacendendo a paixão pelo Teu altar. Deixa-nos ver a Tua glória, Pai. Faz morada em nosso meio, em nossa casa, em nossa alma. Queremos Te servir com temor, com excelência e com amor. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.